Ninja Kamui com certeza foi a única obra que eu já vi que conseguiu despencar tanto em qualidade em tão pouco tempo. Porque ela começou incrível, mas destruiu isso principalmente com uma única coisa. E se não fosse por isso e mantivesse a ideia de apenas ninjas com poderes, teria sido bom. Porque a história, apesar de sim ser clichê, ainda é aquele tipo de clichê que, se fosse bem desenvolvido, funcionaria muito bem, ainda mais para um anime de só 12 episódios. A obra tem praticamente tudo que o público costuma gostar. Artes marciais, ninjas, ou pelo menos deveria ter ninjas, tem uma história de vingança, que é a premissa central, tem tecnologia, que é justamente a parte mais fraca, e tem violência e gore, sendo que toda a trama acompanha Joey Higan, vivendo sob o disfarce de Joey Logan, um nome que, sinceramente, poderia ter sido mudado para um nome mais diferente do dele. Mas enfim, Joey leva uma vida aparentemente simples e pacata, como fazendeiro em uma região rural dos Estados Unidos, ao lado da esposa Sarah e do filho Kylo. Só que essa vida é uma mentira. Joey Logan é na verdade um Nukenin, um ninja fugitivo que abandonou seu clã no Japão para deixar esse passado completamente para trás. E ele não fugiu sozinho, sua esposa Sarah, com o nome verdadeiro sendo Mari, também fazia parte desse clã ninja, um clã que precisou se adaptar ao mundo moderno, abandonando parte do tradicionalismo, mas mantendo seus próprios códigos. Entre eles, o mais importante é a lealdade absoluta. Desertar do clã é proibido, e sair da organização simplesmente não é uma opção, a menos que seja como um corpo morto. Esses Nukenin são caçados sem exceção, e a sentença sempre sendo pena de morte. Não apenas como punição, mas para impedir que as artes secretas do clã se espalhem pelo mundo. Existe também a regra clássica. Ninjas não podem ter emoções, eles existem apenas para servir o clã e há o objetivo maior de proteger o Japão. Não podem se relacionar nem entre si e muito menos com pessoas de fora. E são exatamente essas regras que o Joe e a Mari quebram. Eles se apaixonam, têm um filho e abandonam completamente a lealdade do clã. E essa fuga só é possível por causa da Mari, que é uma inventora genial que cria um dispositivo para ocultar o rosto. Mas eles não fogem apenas por amor. Eles fogem também porque o clã deixou de ser um grupo de ninjas tradicionais e passou a usar tecnologia depois de se juntar a uma empresa, a AUSA. Não um mundo totalmente cyberpunk, mas é mais tecnológico que o nosso. Com o clã agora atuando como mercenários privados, disputando o controle de infraestrutura energética global. Onde, por causa dessa mudança, muitos membros sentiram que o clã perdeu a alma que tinha e que a tecnologia dele estava destruindo o ninjutsu que usavam e substituindo a habilidade sobre-humana que os seres humanos conseguem alcançar. Por isso que a parte da família de Joey acaba quando assassinos da organização os localizam e os executam. E o Joey não era qualquer um. Ele estava entre os ninjas mais fortes do clã, ao lado da Mari e do Zai, que é outro membro. E aqui vem um plot twist. O clichê seria o filho sobreviver e buscar vingança. Mas não, quem sobrevive é o pai, o Joey, e é ele quem parte para a vingança. E isso, somado à animação inicial, que vamos analisar já já, ajudou a criar um hype enorme na obra 2 anos atrás, com Ninja Kamui aparecendo em todo lugar, especialmente por ser o anime original de estúdio. Muito disso vinha da direção de Sung Hoon Park, conhecido por dirigir Jujutsu Kaisen 0 e The God of High School. A coreografia, os ângulos, ritmo de luta, movimento, ambientação, tudo isso funciona muito bem no começo da obra. O próprio Sung Hoon Park usou livros e vídeos de artes marciais no YouTube como base para as lutas. Mesmo sendo uma história original para a TV, o Ninja Kamui bebe de várias fontes. A principal inspiração é de Kamui, um mangá bem antigo, com ambas compartilhando a mesma ideia. Um ninja renegado, caçado pelo próprio clã, enfrentando um sistema opressor, ainda que em contextos bem diferentes. E Ninja Kamui também é frequentemente comparado a John Wick e o Justiceiro, principalmente pelo foco em vingança, brutalidade e no arquétipo do homem extremamente perigoso que tenta se aposentar, mas é forçado a voltar. Já o visual dos vilões e a atmosfera sombria tem muito mais um estilo edgy dos animes dos anos 90 e início dos anos 2000. E toda essa base criou uma expectativa, uma alta expectativa. O problema é que essa premissa inteira é destruída por uma sequência de erros. Erros de animação, como o uso excessivo de CGI, erros de ideia, como a introdução de mechas, erros de narrativa, com personagens mal desenvolvidos, e até erros nas próprias lutas. Embora Ninja Kamui comece da melhor forma possível para um anime de 3 episódios, conseguindo prender bem desde o início, a qualidade só piora conforme os episódios avançam, com uma queda drástica na qualidade das lutas, que era o maior atrativo inicial. O ponto mais crítico e o que mais prejudica a obra é a mudança da animação 2D para o CGI. No início, as lutas em 2D eram fluidas, bem coreografadas e agradáveis de assistir. Mas quando começa a passar para robôs em CGI, a coreografia simplesmente desaparece. Isso é, no mínimo, decepcionante. Ainda mais quando coloca o próprio protagonista dentro de uma armadura. Uma armadura que nem mesmo dá pra ver a expressão dele e nem de ninguém. Porque toda e qualquer emoção que os personagens tenham não é mostrado. O anime precisaria encontrar formas de mostrar reações faciais para criar mais tensão e suspense. Ainda mais do protagonista. Porque ver ele como estava ficando mais cansado e se esforçando daria mais motivo para torcer para ele conseguir o que quer. A impressão que a obra dá para o tema era de um conflito entre tradição e tecnologia, com o Joe lutando com o próprio corpo contra inimigos totalmente dependentes dessas armaduras.
Porque como vimos com o Yamaji, que é o vilão principal de Ninja Kamui, ele conseguiu mostrar que sim, é possível os ninjas lutarem contra os outros que têm essa armadura, mesmo não tendo uma armadura. O problema é que ele começa a usar uma armadura, mesmo quando, obviamente, ele não precisava, mostrando como ninjas podem lutar ainda contra a tecnologia. E isso quebra totalmente a ideia de voltar com isso. No início mostra um Joe enfrentando seus inimigos utilizando apenas ferramentas clássicas, como katanas, agulhas, socos e também o ambiente inteiro para lutar contra vários inimigos. Esse estilo de luta entre aspas pé no chão serve para estabelecer o contraste com seus oponentes, que são frequentemente descritos como ciborgues de combate ou assassinos equipados com dispositivos eletrônicos. O início tinha mostrado técnicas interessantes, como o uso de sombras e outras habilidades, mas faltou explorar isso. Parece que tinha muito mais coisas que poderiam ser mostradas, mas ao invés disso, eles focaram só no lado das armaduras. O traje mecha do Joe é visto como um aumento de força que ele não fez nada para merecer, tornando suas vitórias menos satisfatórias do que se ele tivesse usando apenas suas habilidades ninjas. Não é à toa que a luta dele contra o Ozai, que era um dos mais fortes do clã ninja, foi a melhor que já teve depois que essas armaduras começaram a aparecer. Porque tinha chegado um momento onde eles só trocaram socos e usaram as artes secretas deles. Não só isso, mas as lutas em geral, faltam suspense e tensão. Não parece que tinha algum risco nelas, pelo simples fato que o Joey vencia sem ser verdadeiramente pressionado desde quando recebe o traje dele. As batalhas na metade final do anime foram criticadas por não terem motivação, suspense ou tensão. Faltava isso, porque as lutas precisam disso. As obras precisam mostrar o que o protagonista ou só o personagem podem perder naquela luta, não apenas lutar por lutar, a menos que seja um anime consagrado como Dragon Ball. Aí sim dá pra fazer isso, porque nem mesmo desenvolvimento de personagem tem. Não é à toa que a escrita se mostra como um dos maiores pontos fracos. O Joey é um protagonista chato, sem carisma e sem evolução. Ele não muda, não desenvolve uma visão de mundo e vive preso a uma vingança básica, sustentada apenas por clichês do protagonista durão ou protagonista legal. Tipo o Sung Ji-woo, de Solo Leveling. Lá, pelo menos, todo mundo entende que eles só querem mostrar como Sung é forte e tudo. A obra se propõe a ser assim porque foi assim que ela começou. Ela é feita para ter esses aumentos de poder assustador. Apesar disso ser ruim, ainda assim foi feito de uma maneira legal. Só que Ninja Kamui não segue esse caminho. Ele se propõe a ser algo realmente rápido, mas falha. Ele se propõe a ter lutas legais com o que é o ninjutsu no mundo deles, e também falha. Ele se propõe a ter uma luta com armaduras tecnológicas, e também falha. Nem mesmo que era para ser o ponto principal, que é toda a vingança que o Joey quer, é realmente desenvolvida de uma boa maneira. O anime até tenta forçar empatia, logo no primeiro episódio, com a morte da família e cenas que deixam claro, desde o início, que algo vai dar errado. Essas sequências iniciais criam a expectativa de um drama emocional mais profundo, a mostrar o Joey em um momento raro de felicidade. O problema é que toda essa parte emocional não tem continuidade ao longo de tudo. Depois disso, o luto do Joey simplesmente não é explorado. Não há flashback, sonho, reflexões internas ou interações com outros personagens que reforçam essa perda. Se tem, é muito pouco. A história pula direto para a repetição de conversa, ação, luta e vitória do grupo principal, sem dar espaço para o espectador criar uma conexão com o protagonista e os outros personagens. Com isso, quem assiste acaba ficando preso apenas às lutas, que também decepcionam pela falta de tensão, criatividade e impacto. Nem os personagens secundários se salvam disso. O detetive Mike, por exemplo, é apenas mais um arquétipo genérico do policial honesto em um sistema corrupto. Apesar que, no final, dá a entender que ele atirou no empresário vilão por causa de toda a raiva dele. Isso foi algo inesperado, pelo menos pra mim. Ainda assim, ele aparece como um aliado relutante, investigando os crimes ligados ao clã ninja, mas suas motivações nunca vão além de uma noção vaga da justiça. Essa ideia só é desafiada no final, como eu disse. Não existe conflito interno, dilema moral, nem consequências reais por suas escolhas, o que o torna facilmente descartável. Nem a Emma sai disso. Ela é apresentada inicialmente como uma parceira novata do FBI do Mike, aparentemente inexperiente até ser revelada como Asuka, uma ninja de alto nível infiltrada no FBI e na organização do vilão. Essa reviravolta tinha potencial para adicionar camadas interessantes, e adicionou, um pouco, mostrando o flashback dela com a Mari. Como elas eram amigas, como a Mari ensinou a arte secreta dela de deixar um ser vivo em uma falsa morte, mostrando como a Emma era alguém que seguia as ordens do chefe e acabou falhando ao não conseguir matar a Mari depois de descobrir que ela iria embora. Eles exploraram um pouco essa dualidade do conflito ético ao trair o próprio clã. Mas nada disso é aprofundado de uma maneira que nos faça se importar. Ela só é tratada apenas como uma benfeiteira misteriosa, que salva o Joey quando ele deveria morrer, e fornece toda a tecnologia necessária para enfrentar o clã. Isso inclui suas habilidades de hacker e, principalmente, a armadura Kamui, que, supostamente, representa um avanço tecnológico superior ao resto. A armadura é apresentada como algo único, diferente das outras, mas na prática, ela não mostra nada de diferente.
Suas capacidades não se destacam com alguma mecânica própria, limitações ou uso que realmente a faz parecer diferente. Então, no fim, ela funciona apenas com mais um aumento de força genérico que iguala o Joey aos inimigos, acabando por completo contraste temático que a história poderia ter explorado. A introdução das armaduras e dos mechas, inclusive, é provavelmente o maior erro da obra. Essa mudança para uma ficção científica mais pesada desvia o foco das habilidades humanas e das artes marciais, que eram o principal atrativo inicial, transformando confrontos pessoais em batalhas só mecânicas. Não é surpresa que muita gente tenha se sentido enganada pelo trailer. Ele mostrava mais apenas as lutas sem armaduras, mostrando só alguns segundos do CGI. Isso criou uma expectativa de um anime focado em ninjas tradicionais enfrentando tecnologia, mas o que foi entregue foi uma mistura desequilibrada que não tem nada a ver com o trailer. Porque assim, no fim, sobra apenas um clichê de vingança que não adiciona nada de novo, tendo apenas uma ideia rasa de corporações malvadas, que aqui era realmente melhor ter deixado a empresa continuar, teria sido muito melhor pro mundo. E essa ideia existe apenas por existir, sem explorar temas como ética, impacto social da tecnologia além do lado bom, ou motivações mais complexas da Auza. Ou seja, o que temos é uma trama previsível, sem originalidade, que recicla ideias já vistas inúmeras vezes, sem adicionar nada novo. O ritmo também sofre, especialmente no final, onde os grandes eventos acontecem de forma apressada e mal construída. Todas as revelações, alianças e confrontos finais são jogados na tela sem tempo para o público absorver o que está acontecendo ou sentir o peso disso, o que torna tudo simplesmente cansativo. Resumindo, Ninja Kamui perde tudo ao deixar de lado sua base de artes marciais, enquanto mantém um roteiro e personagens desinteressantes após o início. E o pior é que não era difícil fazer isso funcionar. Essa obra ainda conseguiu ganhar o prêmio de melhor anime original no Crunchyroll Anime Awards de 2025 e se tornou a obra mais vista da história do Adult Swim e da plataforma Max. E bem, o certo, se formos no mundo ideal onde isso funcionava, Ninja Kamui deveria ter tido o básico que ele não teve. Como ter feito os personagens terem mudado, terem profundidade, realmente não serem estáticos na história. Eu não estou falando que era pro Joey perdoar o líder do clã por ter sido culpado de matar a esposa e filho dele, mas daria pra fazer com que simpatizássemos com a dor que ele estava sentindo todo esse tempo. Eles ainda dão mais vontade pra ele como empunhar sua espada pelos amigos, em vez de pelo clã dele ou por apenas vingança. Mas além de mostrar a mesma cena do pescoço da Amari sendo perfurado por uma espada, não tinha nada, porque era só isso que mostrava. Se não era isso, era a história da Emma com a Amari, mostrando como ela desde antes era diferente dos outros ninjas. Como ela não gostava de seguir todas as regras do clã, ao ponto que já estava quebrando essa regra. O mesmo com Joey e o Zai, porque, realmente, além do início que mostrou como era a vida de casada do Joey, não teve mais nada de diferente. Era sempre o mesmo. Poderia ter mostrado ele cuidando do filho quando ainda era um bebê, em vez de só mostrar o pouco que passaram quando perceberam que iriam ter um filho. Poderia ter mostrado momentos que quase foram pegos e descobertos. Esses pequenos momentos de tensão é que nos fazem ver o quão em perigo estavam e os problemas que estavam tendo que lidar. Como acontece, por exemplo, no anime de Charlotte, que eu sei muito bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas dá pra usar de exemplo, sendo dois animes pequenos, com apenas 13 episódios. Apesar da premissa envolvendo superpoderes, um termo que mistura ação, drama e elementos sobrenaturais, os personagens recebem uma evolução em um espaço curto de tempo. O protagonista, o Yu Tozaka, começa como um adolescente egoísta, narcisista, com motivos, onde usa seus poderes para benefício próprio. Mas ao longo dos episódios ele passa por perdas, responsabilidades e relacionamentos que o forçam a crescer. Momentos de tensão, como as missões para capturar outros usuários de poderes, criam riscos reais e fazem o público se importar com o que pode ter perdido. Em Ninja Kamui, o Joey fica preso em sua vingança sem camadas adicionais. Da mesma forma, dá pra falar isso de Angel Beats, outro anime de 3 episódios que lida com temas de perda, redenção e emoções reprimidas. Tudo no pós-vida. Os personagens evoluem através de revelações sobre seus passados traumáticos, com momentos de tensão não apenas em combates. E, incrivelmente, em Ninja Kamui, o que eu mais vejo que teve desenvolvimento foi literalmente o Joseph, que deveria ser o antagonista vilão disso tudo, apesar de não ser o principal. Porque, realmente, a visão dele é de um empresário com o poder de mudar o mundo. Ele é o que mais iria fazer isso exatamente pela filosofia e forma de viver a vida. Ou até o próprio Yamagi. Ele realmente não teve desenvolvimento. O único objetivo dele é o clichê de colocar a organização dele acima de todos, por ser totalmente devota a ela. Por incrível que pareça, a parte final do anime realmente é melhor se comparada à metade, que foi sem dúvida nenhuma o ponto mais baixo de todo o anime. Essa elevação, embora muito limitada, aparece principalmente em uma forma de tentativa de aprofundar os personagens, mesmo que pareça forçada e insuficiente para redimir os episódios anteriores. No final, eles conseguiram desenvolver um pouco mais os personagens. Por exemplo, há uma exploração pequena das motivações do Joey e de seus aliados, com momentos que tentam humanizá-los além da vingança inicial, mas isso é muito forçado, sem nenhum tipo de progressão que os torne convincentes. E a luta final foi um desastre do começo ao fim. Mesmo depois de ter assistido na velocidade normal e depois acelerado 2 vezes, ainda assim parecia estar tudo parado. Era travado demais aquele CGI que nem foi melhorado na luta final, que deveria ter tido mais destaque.
A coreografia, que já vem diminuindo com a introdução dos mechas, atinge seu mínimo aqui, com animações rígidas e sem fluidez, falhando totalmente em mostrar a intensidade que deveria ser o confronto final. Eu até esperava que o Joey morresse matando Yamagi, pareceria ter sido um final melhor do que realmente foi. Algo como o próprio John Wick, sendo realmente deixando de forma definitiva que o Joey morreu, ou deixando em subtexto se ele morreu ou não. Só que em vez disso, o final escolhe uma sobrevivência que parece muito conveniente, sem explorar qualquer tipo de implicação emocional ou temática de um sacrifício, mas ele se vinga e retorna a uma vida pacífica e muito discreta, porque é isso que ele quer. Só que os finais dos outros personagens, os secundários, como o detetive pegando o CEO da Ausa, é tudo muito superficial para o que deveria ter sido um final satisfatório, deixando muitas partes que poderiam ser lembradas. E nada foi explicado em relação ao olho do Yamagi e porque ele continuava fechado, deixando todo o final com elementos misteriosos como esse olho não resolvidos, o que deixa tudo sem respostas. Então, sei lá, eu diria ser melhor assistir Sword Art Online do que isso. Pelo menos Saul me entreteu em mais momentos do que Ninja Kamui, deve ter sido por ter mais episódios e tudo. Mas ainda assim, eu quis mais ver o final disso do Kirito do que do Joey. Se tivesse melhorado o sistema de poder dos ninjas, com as artes secretas dele que, lembrando, não foi usada nem mesmo 7 vezes, teria algo para elogiar mais. Porque a melhor coisa que aconteceu foi que o Joey jogou a armadura dele fora. Da pior forma possível, que foi na água, onde alguém com certeza deve ter encontrado isso no futuro, mas pelo menos ele jogou fora. Porque assim, parece até que ele está rejeitando isso para nunca mais se lembrar, mostrando como ele só usou a armadura por pura necessidade de querer sua vingança. Finalizando tudo com ele apenas tentando encontrar algum tipo de motivo para estar vivo. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.